eu diria que honra a integridade exponencial. Porque nós podemos ser muito íntegros, mas às vezes dizemos que vamos fazer uma coisa, mas não fazemos, procrastinamos e andamos ali um bocadinho à volta. Não é dizer que eu vou fazer, mas depois andam ali. E honra não, honra as coisas têm que estar mesmo muito ligadas, as palavras e as ações têm que estar muito ligadas. E aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos está acima de tudo. Bem-vindos aos Chapéus Há Muito, o meu nome é Ana Pinto Ribeiro e o meu convidado de hoje é o Ricardo Teixeira, que é especialista em marketing digital, CEO, pai de gêmeos e cidadão do mundo. É verdade. Um grande homem que tem uma grande história e hoje estou muito curiosa. Sabes que tu és a primeira pessoa que eu vou entrevistar que nunca te vi, nunca tinha falado contigo antes. Portanto, isto vai ser uma aventura também para mim. Provavelmente eu tenho uma história com as pessoas que vêm para cá. Mas quando me falaram de ti, eu pensei, uau, eu quero tê-lo aqui para desvendar os chapéus da vida dele. Portanto, obrigada por teres aceito. Não, antes de mais, eu agradeço. Obrigado. Olá, Ana. Também é sempre um prazer conhecer as pessoas em carne e osso, não é? Exato. Andamos sempre neste mundo agora um bocado mundo do holograma, não é? Exato. Principalmente nos últimos 2 anos tem sido um desafio, mas sim, muito obrigado. Então, eu queria começar pela coisa muito simples, que é o seguinte, tu és filho único, Sou, sim, certo? Sim. Mas o teu pai tem 10 irmãos. Tem 10 irmãos, exatamente. São 11. Aliás, na verdade, eles ao total eram 13. Houve 2 que morreram à nascença. Sim. Uau! Sim, não havia televisão, portanto. É incrível. Tinha que haver algum desporto. Exato, bolas. Sabes que a mãe o pai do meu marido também eles são 14 irmãos vivos ainda. Ui. Portanto, também é uma senhora que teve muitos anos grávida e eu penso, uau, espetáculo. Desculpem lá, mas tivemos que fazer aqui uma pequena interrupção porque os meus brincos estão a fazer plim, plim, plim nos microfones, então eu vou tirá-los agora. Espero que... Isto é sempre um desafio. Isto é uma pessoa gravar podcast, tem sempre as surpresas. Desculpa lá, Ricardo. Faz parte. Obrigada, obrigada. Tu como um especialista Eu costumo dizer que marketing... o erro, nós devemos abraçar os erros. Uma das coisas que acontece com frequência, os piores terrores das gravações são os comboios a passar, não é? Mas vale assumir. Aqui também, olha, tem que se assumir isto tudo. Mas voltando aqui ao tema que estávamos a falar sobre o teu pai ter tantos irmãos e tu seres filho único, explica-me lá, achas que ele ficou traumatizado por tantos irmãos e por isso é que tu és o filho único? É uma boa pergunta, porque ainda por cima a minha mãe tem também 4 irmãos, portanto, ou seja, são famílias relativamente grandes e os primos são mais de uma centena. Claro. Não. Eu acho que foi fruto da vida um bocadinho difícil que eles tiveram, porque eles conheceram-se em África, eu nasci em África, e depois ele foi militar e depois ficou por lá e conheceu lá a minha mãe também tinha uma vida muito difícil, foi com 16 anos para a África também como governante, e portanto, digamos que essas vicissitudes da vida é que fizeram com que tivessem um filho, e depois não houvesse oportunidade para outro, porque eu acho que foi uma questão de oportunidade, acho que foi mesmo uma questão de oportunidade, porque apanharam depois a guerra, apanharam, digamos que todas as mudanças, depois eles foram retornados, quando chegaram a Portugal tiveram o estigma de serem retornados, e pronto, e sempre com uma vida muito difícil, eles tiveram que fazer reset basicamente 3 vezes à vida deles. Pessoas que se reinventaram. Reinventar, eles são uns autênticos sobreviventes, são sobreviventes. E portanto, se cá fruto disso é que acharam que se calhar era manter-se um. Mas eu sempre quis ter, nunca quis ter irmãos, mas, ou melhor, corrijo, eu queria ter irmãos, mas ser gêmeos. E depois o destino encarregou-se. Olha, agora tens 2 filhos já. O destino encarregou-se. Espetáculo. É verdade. Os teus primos cá compensavam também a ausência. Sim, embora, mais uma vez, fruto da vida que os meus pais tinham, embora nós recebemos, porque fomos os primeiros, digamos, estava tudo em África, os irmãos dos meus pais também foram todos para a África, e depois, a essa altura, nós éramos o welcome de boas-vindas, não é? Portanto, éramos um ponto de boas-vindas para eles e eles usavam, de certo modo, a nossa casa como ponte para depois criarem a sua vida em Portugal. E, portanto, essa ligação às vezes não foi muito fácil. Ainda para mais, nós tínhamos um café, os meus pais tinham um café. E eu vivia no armazém, portanto, não tínhamos uma casa propriamente, tínhamos um quarto colocado dentro do armazém. E o quarto dos meus pais é a mesma coisa, e, portanto, era uma vida um bocadinho mais difícil. Claro que eu, como criança, para mim, está tudo bem. Não te percebias Percebia, mas estava tudo bem. Não tinha problema nenhum.
E sentias que, achas que se calhar esta perseverança dos teus pais também transporta-se, foi uma inspiração para ti? Eu acho que sim, não eu acho, tenho a certeza, claro que sim, eles sempre foram sempre pessoas que, para já com uma integridade impressionante e por isso é que a integridade é um dos meus maiores valores. O meu maior valor é a honra e depois a seguir a integridade, que é que estão muito similares, muito parecidos, mas estão lá. E os meus pais são das pessoas mais sérias que eu conheço na vida, portanto... e apesar de terem sido várias vezes, terem tido problemas, terem tido um sócio que os vigarizou completamente, terem tido vários pontos, eles sempre tiveram esse pilar muito forte e que, sem dúvida alguma, que eu apreciei disso, sem dúvida. Que bom. E qual é a diferença, então, agora fiquei curiosa, para ti, de honra e integridade? Então, explica-me lá um bocadinho sobre esses valores. Honra, eu diria que honra e integridade é exponencial. Okay. Porque nós podemos ser muito íntegros, mas às vezes dizemos que vamos fazer uma coisa, mas não fazemos, procrastinamos e andamos ali um bocadinho à volta. Não é dizer que eu vou fazer, mas depois andam ali. E honra não, honra as coisas têm que estar mesmo muito ligadas, as palavras e as ações têm que estar muito ligadas. E aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos está acima de tudo. Isto vem do meu lado das artes marciais. Eu tenho um lado das artes marciais das Sim, tu és campeão mundial. Estamos perante um campeão mundial de karatê do Shukokai. Sim, o estilo de karatê, Shukokai. E fruto dessa vivência que vem das artes marciais, a honra é o primeiro ponto. E, curiosamente, a honra é um valor mais alto que a vida. Isto vem das artes marciais, porque, digamos que os samurais matavam só em fruto da honra. Pronto, mas é uma coisa um bocadinho extremista, mas é isso que existe. Sim, mas é a história também, não é? Que incrível. E agora fiquei curiosa, tenho tantas perguntas, meu Deus, onde é que eu vou começar? Não, mas primeiro, agora não sei porque lembro-me do Karate Kid. Era da mesma altura ou não? Não é. Que foste campeão, foi na mesma altura? Não, é um bocadinho antes ainda. Quando eu fui campeão, sim, já era após Karate Kid. Já é após Karate Kid. Ou não, talvez não. Te inspiraste? Acho que não. Daniel San. Acho que não. Eu estava inspirado numa coisa que aconteceu nos anos 80. Nos anos 80 havia uma série na televisão chamada Os Jovens Heróis de Shaolin. Era uma coisa antiga, anos 80, portanto. E que realmente inspirava. Mas não foi isso que me inspirou para levar para as artes marciais. O que me inspirou foi o facto de eu ter sofrido bullying. E ter dito, basta e, portanto, quero-me defender. Mas o aspecto Karate Kid ajudou depois também. Até porque eu vivia com um senhor japonês. Eu vivia com um senhor japonês durante 100 dias. Foi uma coisa que se chama Uchidashi. É discípulo de um senhor japonês, de um mestre japonês. Ele tratava-me por Ricardo-san. Muito parecido com o Daniel-san. Espetáculo. E, portanto, vivi lá, dormi no chão. Foram 100 dias absolutamente fantásticos. Fiz coisas um bocadinho como aquilo que fazem nos filmes. Uau! Enfim. Calma, é que eu não sei o que é sofrido de bullying, depois o Daniel-san, agora estou confusa. Portanto, eu vou começar lá atrás. Vamos lá para trás, a parte do bullying, exato. Aqui só para as pessoas também perceberem um bocadinho a tua história, não é? Sim. Então conta-me lá esta parte aqui do bullying e da criança, não é? Que no fundo não foi fácil. Não foi fácil. Quando criança, eu tinha mais ou menos 8 anos, quando começou a cair ou seja, havia tufos do cabelo que me caíam, não era completo, e portanto eu ficava, e como eu não cortava o cabelo, ficava entre um alien e um daqueles gatos sem pelo. Portanto ficava um bocado estranho, e as crianças olhavam para mim e achavam que eu era estranho. E normalmente as crianças têm um lado muito bom, mas têm um lado muito cruel. Pois tem. E eu vejo isso até nos meus filhos, entre eles. Como eles são impiedosos. São impiedosos, E então, eu estava a experienciar isso. E eles, quando são cruéis ao nível psicológico e físico. Exato. E, portanto, eu comecei a sofrer muito bullying na escola, na rua, e comecei-me a isolar em casa. Isolava-me em casa, brincava sozinho, enfim, começava a ficar no meu mundo. Felizmente que tive duas coisas que me ajudaram muito. Primeiro, o facto de ter sofrido muito bullying atingiu um limite em que eu disse, basta, tenho que fazer alguma coisa. E como vi os Jovens Heróis de Shaolin, achei que se calhar aquilo seria interessante para me defender. E, portanto, depois abro um dojo de Karate perto da minha casa, de um senhor que de certeza absoluta conheces, que é o Pedro Choi. Sim, já. E ele foi o meu primeiro mestre de Karate. E então inscrevi-me e
e comecei a treinar lá com ele. E o segundo ponto foi o facto de eu ter começado a fazer parte dos escoteiros. E os escoteiros também foram muito, muito bons para mim, porque são uma organização muito inclusiva, funciona em família, e isso foi muito bom para poder crescer e crescer de forma igual e não ter essas... Portanto, esses dois mundos, para mim, eram os mundos que me ajudavam a isolar. No entanto, nas artes marciais, ajudaram-me a que depois eu tivesse bullying, portanto, fosse introvertido, tivesse tímido, tivesse todos os problemas de falta de autoconfiança, todas essas coisas, mas depois com as artes marciais isso levou-me completamente a um outro extremo. Eu acho que as pessoas não têm noção do impacto que o bullying tem. É enorme. É muito grande. E eu vou-te dizer, eu também própria tive uma fase da minha vida que também sofri de um bullying, foi mais tarde. O tema era outro estilo, simplesmente eu não me identificava com as pessoas que lá estavam e aquilo, entretanto, as pessoas eram más mesmo. E eu lembro-me de exatamente isso, que era a minha confiança naquela altura foi completamente destruída. Que uma pessoa não tem noção do impacto. Há um livro que eu adoro, que é Das 4 Verdades. Não sei se conheces, do Dom Miguel Ruiz, que ele diz, tipo, uma das verdades é be impeccable with your words, ser impecável com as tuas palavras, porque tu não fazes ideia do impacto que as tuas palavras podem ter na vida do outro. E o que é que acontece muito? Eu na altura, até tentava expressar aos meus pais o que se estava a passar, mas eu acho que até os meus pais não... E eu acho que os pais não têm noção do que isso acontece. Portanto, os pais não têm, não. Aqui a pergunta que eu tenho para ti é como é que uns pais... É porque isto é mesmo importante. Sem dúvida. Como é que os pais podem ver que uma criança realmente está a sofrer de bullying? Ou o que é que podem fazer para ajudar? Às vezes não é fácil, porque a própria criança tem tendência a encobrir. Mas uma das coisas há sintomas, há sinais. Se a criança está a ficar mais isolada, se a criança fala menos, principalmente se é uma criança que fala bastante e depois de repente começa a falar menos, é porque alguma coisa se passa. Claro. Se de repente a criança começa a ter sinais de que começa a dormir mal, começa a ter pesadelos, é preciso estar atento a todos esses sinais. E depois começar a perceber se... Eu, por exemplo, gosto muito de ir buscar os meus miúdos à creche. Nós temos sempre cuidado de estar a perguntar, apesar de eles estarem a começar a falar, e temos o hábito de perguntar como é que foi a escolinha, como é que foi... Quem é que são os amigos, dizer o nome dos amigos, etc. E de repente nós começamos a percebermos se há ligação, se não há ligação, se de repente eles começam a dizer que não querem ir para a escola, qual é o problema. Enfim, há um conjunto de sinais que nós devemos estar atentos. É que os pais também se devem sentir, eu até tenho algumas amigas que até dizem que horror, se o meu filho... E no outro dia até estava a ter esta conversa com as minhas amigas que foram bullies durante... Muitas vezes elas próprias, hoje em dia têm a vergonha e dizem que horror, eu tratei mal esta pessoa e eu fiz isto. Portanto, esta inconsciência é tão grande que acabamos por... Até o próprio, que é, no fundo, na minha perspectiva, o bullying, hoje em dia, depois de muito trabalho com consciência que eu faço, é também uma defesa. Acaba por ser uma pessoa que está a precisar também de... Está a precisar de ajuda. É a mesma coisa que o bullying cibernético, quando os haters entram a começar a falar mal das pessoas por trás de um teclado. Estão no anonimato, é o Johnny Bigode Pilinha, pilinha pequena, @yahoo.com, como eu costumo dizer. É uma frustração que está ali, é algo que pronto, eles não têm mais ninguém que descarregam ali. Exato. Porque eu nunca tive alguém que me falasse diretamente mal face a face. Mas realmente o que é que tu dirias? É um miúdo que esteja a passar por isso e que nos esteja a ouvir, não ser mais adolescentes, mas um miúdo, o que é que pode fazer para lutar, quer dizer, olha, eu fui logo para lutar. Ou para acolher isso, também é essa parte, não é? É muito difícil dizermos ao miúdo para utilizar isso como fuel para fazer coisas melhor. É muito difícil, porque ele está a sofrer primeiro. Mas em última instância é aquilo que... Por isso é que eu estou a começar logo pelo fim. Em última instância é o ponto mais importante. É dizer, ok, estás a sofrer de bullying, isso foi a melhor coisa que te aconteceu na vida. Okay? Isso foi a melhor coisa que te aconteceu na vida, muito provavelmente. E isso vai-te ajudar no futuro. Claro que a criança ali não vai entender. Não vai entender. Algumas até se calhar vão começar a pensar o que é que se passa com o meu pai ou com a minha mãe. Mas esse é o ponto onde eu gosto de chegar até quando tinha alunos de karatê, era o ponto onde eu chegava. Mas a primeira coisa é falar. Falar com
talvez com um amigo, porque às vezes é difícil falar com os pais. Às vezes é difícil falar com os pais, e dependendo dos pais, se realmente compreendem, se não compreendem. E depois, por vezes, o pai ou a mãe compreendem de forma errada e não sabem gerir. Ainda dói mais. Ainda dói mais. Já estás andando um tabefe também. Exato. Comporta-te. Portanto, exatamente. Portanto, fala, mas é com o amigo que tem confiança, com o professor que tem mais confiança, mas que procurem, sobretudo, um modelo. Procurem alguém que seja um modelo deles. Alguém que seja uma referência. Alguém que seja uma referência, mas que seja uma referência boa. Claro. E que depois confiem nessa pessoa. Que pode não ser fácil. E a segunda coisa é que tenham cuidado com o seu ecossistema. Há uma frase do Jim Rohn que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E mesmo nas crianças é exatamente a mesma coisa. Claro. Se estiverem envolvidas num bom ecossistema, então para isso que procurem coisas que gostem. Eu procurei escotismo e o karatê. Claro que eu aconselho artes marciais vivamente a qualquer miúdo que sofra de bullying. Exato. Por vários motivos. Primeiro porque vão ganhar autoconfiança, segundo porque podem se proteger, sem dúvida alguma. E terceiro, porque vão ter um instrumento para toda a vida. Vão ter um instrumento para toda a vida. E então, sim, vão poder utilizar isso como tal fuel para serem melhores em tudo o que possam fazer. E quando tu começaste, eu estou curiosa do processo mesmo, não é? Que de repente, tu já tinhas algumas referências antes de decidir ir para o Karaté? Tipo, olha, agora quero ser igual ao Bruce Lee. Tinha o Bruce Lee, Tinha o Bruce Lee, quer dizer, era a minha grande referência, era o Bruce Lee. E foste lá e começaste naquele processo todo, a jornada do herói, não é? É verdade, é verdade. Como é que foi para ti esse processo? 5 de novembro de 1985. Uau. Há datas que quando... Como é que foi a tomada de decisão? Foi nesse dia? Datas, tipo... Foi o primeiro treino. Uau. Portanto, há datas que nos ficam na memória, um bocadinho como o 11 de setembro, toda a gente sabe onde é que estava no 11 de setembro. Exato. E é uma data que realmente fica fixa. E foi uma data fantástica para mim. E sentiste no primeiro, agora imagino quando vocês estão a partir as tábuas e não sei o que, deve ser tipo o primeiro dia em que consegues fazer aquilo, aquela sensação. Sim. Uma sensação de quê? Olha, mas posso dizer que não há um dia, é realmente um acumular de momentos. É um acumular de momentos que nós vamos sentindo. Okay? E começamos a sentir quando os outros começam-nos a respeitar, e isso acontece muitas vezes assim, começam-nos a respeitar por medo. Uau. Começam-nos a respeitar por medo, não por quem somos, mas por medo. Que não é uma coisa boa, mas tem que se começar por algum lado. Exato. E portanto, quando começamos nessa jornada, e então começa a fazer competições de karatê, começa a ganhar algumas competições, aí sim começa a perceber, ok, para lá que afinal já sei umas coisas, já começo-me a sentir melhor. E, portanto, mas havia uma grande dificuldade. Ou seja, se por um lado, do ponto de vista de bullying, eu já não sofria de bullying, mas eu tinha muita dificuldade em relacionar com as mulheres. Porque eu sofria tinha um complexo na minha cabeça de inferioridade. Elas não vão gostar de mim. Claro. Eu não tenho cabelo. Eu não sei o quê. E, portanto, havia depois esse dilema. Que também só consegui desconstruir lá para os 17 anos. E foi com o Karaté ou não? Foi com o Karaté. Com o Karaté e com o mestre Pedro Choi. Eu devo mesmo muito, eu sou mesmo muito grato pelo Pedro Choi, porque ele ensinou-me mesmo muito, assim, para além das artes marciais, ensinou-me a ser melhor pessoa, a relacionar-me com as mulheres também, todas aquelas dicas e estratégias para nós podermos relacionar da melhor forma, enfim, tudo isso foi uma construção e devo muito ao Pedro Choi. Depois, claro, houve várias pessoas que entraram pelo meio, entre os quais o Sensei Shigeru Kimura, que foi o tal japonês com que eu tive, que tive uma marca muito profunda na minha vida. Porque num dos treinos, em que eu estava quase aqui para o lado, basicamente, porque nós treinávamos 5, 6 horas por dia, em que eu estava mesmo a querer morrer ali, para poder descansar, e ele dizia-me sempre, quitting is not an option. Desistir não é uma opção. E isso ajudou-me até hoje em dia. Nós tivemos 10 anos para ter os filhos, eu e a minha mulher, tivemos 10 anos, foi um processo muito desafiante. E a única frase que nós tínhamos, os dois, era quitting is not an option, desistir não é opção. Enquanto o corpo der, vamos tentar. Que bom. E, portanto, há várias marcas que nós tivemos. Nós fizemos 8 ou 9 tratamentos, fizemos tratamentos espirituais, físicos. Eu fiz exames em que me deram um novo andar durante 2 dias. Enfim, muita coisa. E depois as coisas aconteceram. Vamos explorar isso também, para lá que eu já lá vou. Mas calma, vamos voltar aqui um bocadinho atrás outra vez. Então, há um filme que eu gostava aqui de partilhar, que me marcou imenso, que inclusive nos retiros costumam usar,
que é o Like Stars on Earth, que é o do Amir Khan, que é sobre um miúdo que também tem dislexia, que tem dislexia, e que o impacto do professor, o impacto que um professor ou que uma pessoa que olha e que percebe e que ajuda tem na vida daquela criança. Sim. E, olhem, é de chorar, mas eu chorei tanto naquele filme, porque a dinâmica toda, não é? E depois, tipo, a transformação também dos pais para as resistências ao início, e depois como aquela pessoa, como aquele professor, mantendo-se a vibrar no amor, honestamente, um amor incondicional, como é que ele pode transformar realmente a vida daquela criança e, consequentemente, da família inteira. Claro. Portanto, é assim, nós todos temos a capacidade para transformar a vida de alguém, e mesmo que seja uma pessoa, vai valer a pena. Sem não é? dúvida. Então, quando me costumam perguntar, às vezes, quando alguns meus amigos sabem que eu dei aulas de karatê, etc., perguntam-me sempre, o que é que eles devem praticar, que arte marcial é que devem praticar? Eu digo sempre, não interessa. Interessa é a pessoa que está à frente da arte marcial, do dojo, do ginásio, seja o que é. Essa que é a pessoa mais importante, porque vai servir de modelo, para as crianças e para as pessoas que estiverem a treinar com ela. Portanto, esse é o ponto mais importante. e a tua ida para os Estados Unidos, porque assim, isto mostra a tua determinação, porque eu sei que tu foste para os Estados Unidos porque acabaste por vender a tua moto, vendeste a tua coleção de Marvel, não sei o quê, é verdade. Eu pensei, uau, isto é mesmo, com que idade é que tu tinhas? Tinha 19 anos. 19 anos, então 19 anos de repente um miúdo, digamos, Sim. Ter a coragem para se libertar, imagina uma coleção da Marvel, devia ser Não, teu não amor. foi fácil. Não foi fácil. Tanto é que a minha mulher ouviu isso que eu disse numa entrevista que ela não sabia, e no Natal ela ofereceu-me uma coleção da Que Marvel. amor, olha, grande mulher, É está verdade. atenta, boa. Está, sim, senhor. Estás a ver, mas isso te mostra, não é, que a criança vai colecionando e aquela coisa, Sim. e de repente tu vendes para ir atrás daquilo que a tua alma te estava a pedir, não é? Então como é que se deu esse processo? Olha, foi muito simples. Em janeiro de 1992, o meu mestre, Pedro Choi, telefona-me e diz-me, olha, foste convidado para ir treinar com o Sensei Shigeru Kimura. Estás interessado? E eu disse, claro, esquece lá isso. Uau. Mas depois a minha segunda questão foi como é que eu vou pagar isto? Porque é preciso pagar passagem, não havia fundos nenhuns, não havia apoios, não havia nada. Portanto, eu pensei, como é que eu vou pagar a passagem? Na altura eram 400 contos, portanto estamos a falar em 2.000 euros, não é os preços que hoje em dia. Muito. Para além disso, tinha que me sustentar lá e ainda tinha que pagar um honorário, um fee, para lá estar. De repente, essas coisas todas me deram-se a cabeça e disse, ok, não há problema, a gente há de arranjar aqui uma solução. Então, tinha de janeiro até maio, em que eu pensei, o que é que eu vou fazer? Então comecei a pensar várias coisas. Comecei a trabalhar nas obras, depois vi que trabalhar muito com o corpo e demorava muito a ganhar e comecei a pensar o que é que eu posso fazer mais. Comecei a fazer trabalhos de computador em que passava processamento de texto e isso já era uma coisa que eu já fazia. Depois comecei a preciso ganhar dinheiro mais rapidamente. Então comecei a fazer segurança de discotecas e comecei a fazer guarda-costas. E então foi o processo de começar, até essa altura, faltavam-me 200 contos, portanto, estamos a falar em 1.000 euros. E pensei, preciso mesmo deste último empurrão. Então, olhei para a minha moto, que era o meu veículo de transporte, e disse, pronto, vou ter que vender isto. Uau. Porque eu já tinha vendido tudo, já tinha vendido as revistas Marvel, já tinha vendido tudo, portanto, foi mesmo tipo o último sopro. E foi assim. E chegaste lá e esse processo. Valeu a Chegar pena? lá, valeu Vendeu muito a pena. tudo, estavas a contar, às vezes Não, estavas eu chego lá, está lá o Sensei Kimura à minha espera, e eu chego lá ao respectivo dojo, e ele diz-me, a primeira coisa que ele me diz foi, Ricardo-san, prepara-te para estes próximos tempos, mas agora vamos fazer uma coisa, que é, sempre que eu entrar no dojo, quer sejam 3 da manhã, 3 da tarde, 8 da manhã ou 8 da noite, vais ter que estar sempre à porta para me saudar. Então, os primeiros 3 semanas eu falhei sempre. Falhei sempre. Então, fui sempre castigado. Depois ele entrava de repente e vocês tinham que adivinhar? Eu tinha que adivinhar. E então, na quarta semana, lembro perfeitamente, na quarta semana estava eu dentro do saco-cama, eram cerca de 4h30 da manhã, e de repente alguma coisa me disse, ele vem aí. E levantei-me, fui, e lá estava ele a entrar.
E então isso comecei a ter um poder de intuição muito, muito forte, que nós chamamos de Haragei. E que hoje em dia me ajuda muitas vezes em decisões, etc., de negócios, seja pessoais, etc. É uma coisa que me ajudou bastante. E depois já todo o processo que foram esses 100 dias foram momentos extraordinários, porque estive com das melhores pessoas do mundo, percebi que nós temos de estar ao pé dos melhores do mundo para ser melhor. As coisas não acontecem em primeira casa. Percebi o que é o poder que hoje em dia se chama-se Mastermind, que é uma coisa que depois posso explicar. Mas basicamente é um conjunto de pessoas que pensa sobre a mesma coisa e mesmo nas artes marciais, naquele caso, eu percebi-me que era muito importante, porque nós tínhamos um dia, que era a quinta-feira, em que vinham toda a gente dos Estados Unidos e eram 3 horas de combate em que eu começava a combater com os mais fracos e acabava com os mais fortes. E quando ia para os mais fortes eu já estava de rastos, portanto, porque eu combatia sempre e eles descansavam, os outros descansavam. E nessas alturas, lembro também de outra altura em que eu estava quase também para morrer, e ele diz-me, a tua técnica aqui está um bocadinho fraca, e eu disse, sei, então, já estou a combater há 4 horas, não é possível, e ele disse, no excuses, não há desculpas. E então, todas essas frases que ele ia-me colocando, ainda hoje, mas setas, tipo ainda flechas. hoje estão cá dentro. Uau. E foi isso, porque depois no ano a seguir eu sou campeão do mundo. E ganho todas as competições que existem a nível nacional durante os próximos 3, 4 anos, fruto desses 100 dias também. Foi, digamos, que o empurrão que eu precisava para ser... Porque eu já era bom a nível nacional, já tinha ganho uns títulos, mas não era, digamos, que definitivamente. E nessa altura foi, sem dúvida alguma, um grande empurrão. E como é que é, de repente, aquele miúdo que sofreu imenso, de repente tornar-se campeão do mundo? É espetacular. Na primeira semana eu não cabia numa porta. Não cabia numa porta, entrevistado na televisão, entrevistado na rádio, jornais todos a falar de mim, entrava nos restaurantes, toda a gente batia palmas. Eu na primeira semana tinha uma cabeça que, felizmente, que tive o mestre, o Pedro Choi, que me chamou, passado uma semana, e chamou-me para tomar chá e depois deu-me um chá. Muito bom. Deu-me um chá para eu voltar à minha humildade, a voltar à terra. Deu-te um banho de chá mesmo. Exatamente, porque, e é mesmo verdade, por isso é que muitas pessoas que quando ganham um totolote, 80% delas, 80 a 90% delas, perdem o dinheiro novamente. Porque a mente não está preparada para o sucesso. Nós temos que nos preparar. E assim o sucesso tão de repente e tão exposto, não estava, o miúdo de 20 anos não estava preparado para isso. Claro. Já agora, eu fui campeão do mundo com 20 anos, mas os séniores eram aos 21. E, portanto, realmente, na altura foi um feito. Hoje em dia já houve colegas meus que fizeram muito melhor que eu, mas na altura foi um desbloquear. Acho que é incrível. Foi um desbloquear. Foi um bocadinho como não sei se conhece a história do Roger Bannister. Não. Roger Bannister foi o primeiro corredor, porque havia um mito que as pessoas não conseguiam correr uma milha, é 1,6 km, mais ou menos, uma milha, abaixo dos 4 minutos, que fisiologicamente e a biomecânica do corpo não permitia. E era uma crença. O Roger Bannister, em 1960 ou 50, consegue abaixo dos 4 minutos. E foi uma coisa fantástica. Incrível. 30 dias depois, outra pessoa, nesse ano foram dezenas e dezenas de pessoas. Olha as crenças. É só mesmo por isso, exatamente. Isso foi algo muito bom. O facto de ter sido campeão do mundo fez com que eu achasse que tudo era possível. E, portanto, tudo o que eu faço tinha que ser o melhor. Para o bom e para o mau. Isto tem lado bom e tem lado mau. Então entra aqui, de repente, a outra parte toda, não é? Porque, pronto, tu és hoje em dia especialista em marketing digital, Sim. a tua... Paixão. Drive, paixão, Sim. recordas? E como é que tu vives isso? O que é que te... Eu comecei a ser empreendedor em 1900 quando comecei a ir para os Estados Unidos. Quando comecei a ser empreendedor, comecei a ter os meus trabalhos, etc. Portanto, esse bichinho foi crescendo. Em 1987 eu montei a minha empresa e comecei a crescer aí. E depois, por volta de 2007, 2008, eu... fruto de altos e baixos que eu tive, que eu quase fali em 2002, fiz quase €1 milhão em 15 dias, mas depois não recebi o dinheiro. É sério? Sim, porque fiz vendi software, porque a minha empresa era de software, Sim. ainda hoje em dia é uma empresa de software, e eu fiz uma distribuição via quiosques, porque ninguém vendia software nos quiosques, e eu comecei a vender nos quiosques. E então, durante 15 dias, vendi mesmo muito, fiz a distribuição por uma empresa chamada na altura Eletroliber, e depois faliu e ficou sem... Eu fiquei com os clientes, mas fiquei sem dinheiro. E, portanto,
quase que fali. Mas, mais uma vez, a honra dizia que não podia falir, não podia, nem pouco mais ou menos, tinha que dar a volta. Como é que deste a volta? Fruto de alguns apoios de alguns amigos, os meus pais hipotecaram a casa 2 vezes, enfim, foi todo um conjunto de oxigénio que me deu ali um bocadinho para eu pensar o que é que eu podia fazer. Felizmente, que eu sempre tive um domínio muito grande sobre a mente, fruto das artes marciais, mais uma vez, e que me permitia poder ir dormir, desligar o interruptor, dormir e depois de manhã que acordava, vamos lá achar as soluções. Eu sempre fui muito focado na solução e pouco no problema. E isso também me ajudou bastante. Ajudou-me bastante. Estou aqui a pensar é que nós não temos muito tempo e tenho tantas perguntas para te fazer. Estou tipo, mas pronto. Na parte do marketing, vamos só aqui porque é o teu chapéu, é importante esse teu chapéu. Assim, para quem não faz ideia nenhuma do que é marketing, do que é o que fazer e que até tem uma empresa e que quer trabalhar, qual é os primeiros passos a fazer? Olha, marketing é a capacidade de persuasão. Tem a capacidade de persuasão para levar a alguma coisa. E nós, em marketing, disputamos 3 coisas: atenção, retenção e chamada para a ação. E a primeira coisa que eu digo às pessoas, para quando querem começar, quando começar um negócio, precisam de marketing. Porque fiarem-se no boca a boca é muito bom, mas é o chamado marketing de esperança. A gente faz e reza que as pessoas venham. Adoro. Marketing de esperança. E nós devemos dominar o máximo de variáveis possíveis. Claro. Aquilo que eu sou especialista é em marketing digital e, portanto, é aquilo que eu faço. E às vezes, quando eu digo isto, parece um bocadinho arrogante, mas eu também fiz exatamente a mesma coisa que fiz nas artes marciais, que fui ter com os melhores do mundo. E hoje em dia, o meu círculo, por isso é que durante 6 meses, até à pandemia, eu viajava 6 meses, dos 12, viajava 6, porque estava com os melhores do mundo. E hoje em dia, felizmente, semanalmente falo com muitos dos melhores desta área de marketing digital. E os primeiros passos, muitas vezes, começa por, às vezes as pessoas não gostam, mas começam por exposição. Começam por começar a fazer alguma coisa, começar a estar nas redes sociais, começar a fazer essas coisas. Mas o melhor, se nós quisermos atalhar caminho, é ir ter com quem já a pessoa faz, com quem alguém já tem resultados. Assim é muito mais fácil, porque a forma mais rápida de aprender, a forma mais rápida de evoluir, é quem já fez o caminho das pedras. Claro. E, portanto, passas uns passos, não é? Saltas uns passos à frente. Exatamente. E a tua paixão disto vem de onde? Olha, vem o facto de... eu sempre gostei muito de marketing, mesmo quando eu dava aulas de karatê, eu queria arranjar o máximo número de pessoas para entrar no dojo. E o marketing é essa a forma, porque às vezes as pessoas, quando pensam em vender, muitas pessoas pensam no vender como uma conotação negativa, pensam vender ou ser vendedora, as pessoas não gostam. Mas vender é aquilo que faz movimentar o mundo, é o oxigénio. E chegar vender, a palavra, não é? Fazer chegar ao outro. Exatamente. E vender é servir. Porque eu, se não tivesse comprado um mastermind, um senhor chamado Jeff Walker, do qual paguei quase $40.000 na altura, e que pago todos os anos, os meus masterminds eu pago todos os anos $150.000. Uau. Mas se eu não fizesse isso, eu não tinha atingido os níveis que hoje atingi. Era impossível nós termos feito, sei lá, em meia hora, €250.000. Claro. Portanto, todos esses... Esse investimento também, eu acho que é essa coisa, claro porque as pessoas têm medo de investir. Claro que sim. E onde é que está aquela linha que tu ficas assim, agora vou pôr não sei... Onde é que tu medes também? Isso tem a ver... Boa parte do marketing que eu faço, e às vezes com os meus alunos, tem muito a ver com o nosso mindset, com aquilo que se passa entre as orelhas. Porque a nossa relação, por exemplo, com o dinheiro vai evoluindo. Às vezes nós começamos, quando não temos nada, euros fazem diferença. Quando já temos alguma coisa, as dezenas de euros não fazem diferença. As centenas, milhares, milhões. Hoje em dia eu consigo pensar em milhões, mas não consigo pensar em bilhões. Claro. Mas tenho 2 amigos meus que pensam em bilhões. Claro, sim. Portanto, eles pensam de forma diferente. Têm exatamente o mesmo tempo que nós, mas funcionam de forma diferente. Claro. E essa relação é importante ser construída. Mas é um processo. Claro. Eu costumo dizer que uma mulher leva, em situação normal, leva 9 meses para ter um filho. 9 mulheres não acelera para um mês. Portanto, não acelera. Logo, nós temos de ter um processo. E muitas vezes, quando as pessoas começam a fazer marketing digital, sobretudo nos meus programas, eu costumo dizer que a primeira venda é a mais importante. A primeira venda online, seja de 7 euros, 5 euros, é a mais importante. Porque é aquela que faz com que a mente e o coração passem a acreditar naquilo. Claro.
Olha, eu exploraria imenso o marketing, mas como aqui é sobre os chapéus, vou Vamos a isso. convidar-vos a todos para irem ver o conteúdo do Ricardo, que é incrível e que vão aprender muito sobre o marketing. Mas hoje aqui é os chapéus da vida, Vamos a portanto, isso. primeiro esse chapéu que trouxeste, que é preto, tem uma faixa linda também. Sim. Fala-me um bocadinho sobre ele, qual é a história? Olha, eu por acaso gosto muito deste chapéu porque é um chapéu que a gente pode fazer isto e volta Dobrá-lo, sempre para ao, quem está a ouvir, até dobrá-lo. e volta sempre ao sítio. Fala. Este chapéu tem uma história que é o que eu aprendi com o Michael Jackson em Hong Kong. Muito bom. E, Estiveste com o Michael Jackson ou de vê-lo? basicamente, existe um sítio chamado Mongkok, em Hong Kong, que é um sítio onde as pessoas vendem coisas, dançam, etc., por dinheiro. Põem umas caixinhas de dinheiro e põem ali. E eu vi um senhor a dançar lá e eu disse, gostava de fazer uma experiência. Então voltei ao hotel e eu, quando tinha 13 anos, eu fazia breakdance. Que... Voltei para o hotel e disse, olha, eu vou fazer uma experiência. Então fui comprar um chapéu, fui comprar 2 colunas e disse, ok, preciso agora de um... Estava no quarto e disse, agora preciso de algo para as pessoas meterem dinheiro. Olhei para o caixote de lixo e disse, caixote de lixo. Meti dentro do casaco, fui comprar um casaco preto, meti umas meias brancas, umas calças, uns sapatos pretos, fui comprar uns sapatos pretos e lá fui no metro para o sítio que era. Então eu lembro perfeitamente, ia com o chapéu, ia com as colunas, com o caixote de lixo, e metido dentro do coisa e a pensar, meu Deus, Ricardo, o que é que estás a fazer? Adoro. Cheguei a Mongkok e começo, e acho assim um espaço e começo a montar as coisas, ligar o iPhone, às colunas, etc. E estava assim embaixo, olho por cima do meu ombro e tinha uma quantidade de chineses assim à volta, a fazer um círculo à espera do que é que ia acontecer. Adoro. E pensei, bom, agora vou ter que fazer alguma coisa. Muito bom. Então ligo a música e começo a dançar Billie Jean. E começo a fazer toda a coreografia de Billie Jean do Michael Jackson. Muito bom. E felizmente ou infelizmente as colunas, como tinham sido compradas, tinham pouca bateria. Então estou a fazer aquelas coisas, o moonwalk, etc. Eles todos a bater palmas e a bateria vai-se embora. E eu, peço imensa desculpa, a bateria foi-se embora, mas depois toda a gente tirar selfies comigo, se faz o quê. E eu agarrei no caixote, pus o caixote dentro do casaco, fui para o quarto, fui para toda a viagem a pensar, que coisa interessante, e como foi, e como é que me sentia, etc. Chego ao quarto, agarro no caixote, jorro assim para cima da cama e tenho $300. Estás a usar. E pensei, nunca na vida irás ter fome. Uau, incrível! Voltaste a fazer ou não? Ainda não voltei a fazer, mas foi-se uma história. Mas há uma coisa que faço, que é, houve uma amiga minha, chamada Victoria Labam, que me viu a dançar num momento, quando eu estava num mastermind lá, quando estava reunido com um grupo de empresários que eu me reúno todos os anos, 4 vezes ao ano. E há um momento, estamos numa festa e começamos a brincar e eu começo a dançar. E há um amigo meu que filma e mostra à Victoria. A Victoria é uma coach de palestrantes. Ela já esteve com o CEO da Google, enfim, muito alto nível. E ela vem ter comigo e diz, Ricardo, tens que fazer isso nas tuas palestras também. Dançar. Mas é maluca, então agora vou estar a dançar nas palestras. Eu estou a falar de marketing e vou estar a dançar. Claro. E ela diz, experimenta, faz um teste. E disse, ok, vou fazer um teste pequenino. Então tinha uma mentoria com um amigo meu que tinha pedido para falar. Eram 30 pessoas e eu testei. E as pessoas adoraram. Eu disse, ok, vou fazer o teste a seguir. Tinha um evento com 2.000 pessoas e então, no fim, faço uma parte de dança metida assim como, ok, quando nós temos os nossos clientes temos que celebrar as nossas vitórias e, portanto, vamos celebrar as nossas vitórias. Esta é a forma como eu celebro. Então começo a dançar. E então acabou tudo uma ovação. Já tiveste a sensação no palco a dançar e aquela coisa toda? Depois eu desde 2018 que tenho um evento ao vivo. Este ano, estes 2 anos foram virtuais, este ano já foi virtual e presencial e costumo dançar sempre. Ricardo, olha que giro, é que é mesmo tipo, que engraçado, tipo, tu encontrares, tu desafiaste, no fundo és uma pessoa que estás sempre a desafiar e às vezes é nas coisas simples, não é? De repente, olha, chapéu, vou ali e que bom, olha, tocou-me muito essa história. Obrigada por partilhares aqui connosco mesmo. Vou pensar assim, talvez um dia me apanhem a dançar também alguns. Eu acho que outras coisas. Mas, olha, queria-te perguntar também só, voltando aqui só ao tema dos filhos. Sim.
apesar de nós não termos já muito tempo para a conversa, mas gostava de saber, porque assim, é muito difícil. É. E tu tiveste 10 anos a tentar. E para mim, o que é que tu disseste há bocado, enquanto o corpo funciona, onde é que vamos continuar? Tu foste buscar isso aonde, essa fé, digamos? É fé ou é o quê? É não desistir. É não desistir. É mesmo desistir, não é opção. Inclusive nós tínhamos um plano B em progresso, que era a adoção. Nós já estávamos há 5 anos à espera da adoção. Que é outro processo. Que é outro processo muito complicado. Em Portugal nós já simplificámos muitas coisas, mas o Governo ainda não olhou com olhos de ver para isso. Porque existem muitas crianças que estão disponíveis, mas que não estão disponíveis do ponto de vista legal, porque é um processo muito burocrático, muito intenso. E as crianças vão sofrendo mesmo nesse processo. Porque as crianças que são adotadas não são crianças que tiveram uma infância normal, normalmente. Claro. E, portanto, nós temos esse plano B em progresso. Ao longo do processo, quando nós decidimos, porque casámos e mais ou menos passado uns 5 anos, decidimos, ok, está na altura de começarmos, que é uma coisa que eu não aconselho, é estarem à espera do melhor momento, porque nunca há um melhor momento. Exato. Embora o universo encarregou-se de alguma forma de nos ajudar, porque neste momento nós temos a liberdade financeira para lhes dar uma vida fantástica, coisa que há 10 anos atrás era mais desafiante. Mas eu costumo partilhar muito a nossa história, porque sabemos que existe um mundo de pessoas com o mesmo desafio. Inclusive, quando nós estávamos a fazer os tratamentos, eu comecei a ver um mundo que não conhecia. Claro. Há mesmo muitas pessoas com muitos problemas. E nós tínhamos os dois, eu tinha uma questão fisiológica, a minha mulher tem uma questão fisiológica, depois a certa altura começa a entrar a questão psicológica também. Claro, que afeta imenso. Principalmente quando há o primeiro tratamento, a mulher põe grandes expectativas. A minha mulher quase fez uma depressão, teve uma depressão. Foi a yoga que depois ajudou a restabelecer. Não é um processo realmente simples, porque lida-se muito com as emoções. E mesmo para a mulher, que é quem sofre mais aqui, com os tratamentos, é preciso ter muito cuidado, porque pode desenvolver um cancro também, porque são muitas hormonas que são colocadas dentro do corpo. Mas nós, como estávamos com esta determinação de querer, lembro perfeitamente, quando eu recebi a notícia, eu estava em casa da Teresa Guilherme, estávamos a preparar uma coisa dela, e ela telefona e diz-me, olha, vamos ter, deu positivo, não sabíamos que era gêmeos, isto foi positivo. Que bom. E mesmo quando fizemos a ecografia, e o médico disse, olha, são 2, e não, ele disse, são gêmeos, eu disse, são 2. E depois de repente ligou-se àquilo que eu, quando eu em miúdo, queria ter gêmeos, ou melhor, eu queria ter um gêmeo, e depois tivemos gêmeos. Estava ali destinado, não é? É verdade. E qual é que foi assim, porque eu sei que tu fizeste imensos tratamentos, qual é que foi assim o mais... Disseste, não é tratamentos, nem vamos aos tratamentos, qual é que foi a prática espiritual mais diferente que tu fizeste, que também fosse para uma coisa mais... Fizemos tudo, desde uma coisa chamada Angels, como é que é? Angels, agora não sei bem o termo, porque como eu conheço muita gente na área do marketing, há muitas áreas. Muitas áreas. E a área da infertilidade é também uma das áreas que aparece muito, principalmente na construção de produtos para ajudar outras pessoas. E eu encontrei algumas pessoas que, umas que faziam, sei lá, por tipo Reiki, outras por quase como tipo sessão espiritual, outras uma certa divisão da yoga, uma coisa indiana, japonesa também, enfim, tudo e mais. A acupuntura também, mas a acupuntura também ajudou, e ajudou a que o processo, digamos, que começasse a resultar. Sei lá, fizemos tanta coisa que a essa altura o cérebro só diz, ok, vamos lá. Exato. Mas olha, que bom que agora tens 2 gêmeos incríveis. Sim, que dão muito trabalhinho. Imagino que ser pai de gêmeos não é fácil. Não é fácil. Eu não sei como é que um pai de 3 gêmeos faz. Deve dar um tiro na cabeça, porque não é fácil. Deve ser um grande desafio mesmo. Mas que bom, olha, agora tens 2 Curiosamente, bons problemas. Sim, é um bom problema, é um problema de qualidade, costumo dizer.
E nós demos o nome já agora. Demos o nome a ela chama-se Alice, porque é um casal, é Alice Kimi, e ele chama-se Dinis Kimi. Então, o que é que Kimi, quer dizer? Kimi quer dizer mulher que se destaca. Ai, que E giro. Kimi quer dizer força e determinação. E Ki, digamos, dividindo as duas palavras, Ki quer dizer energia. E, portanto, é um bocadinho o legado que a gente lhes deixa. Claro que eles vão pensar, um dia, o meu pai era um gênio, ou então era maluco. Com certeza pensar que eras um gênio. Quero acreditar que sim. Que é quem faz a diferença. Acho que vai depender das fases da vida. Às vezes Vai os depender filhos das são fases contra da os vida. pais. Mas pronto, está tudo certo. A dança. Aí terá de ser outra oportunidade para Exatamente. crescer e para aprender. Exatamente. Olha, estamos aqui a chegar ao final. Eu faço sempre Sim. a pergunta do chapéu, que é: se o chapéu te fizesse viajar para trás no tempo, o que é que gostarias de voltar a viver ou o que é que mudarias? Podia ser pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa que gostasses de mudar mesmo. Eu não mudia nada, não mudava nada, começando por aí. Não mudava nada. Agora, e já agora a recordação tem que ser com o chapéu ou sem chapéu? Não. É Uma qualquer recordação dia da tua vida que tu quisesses voltar a viver. que eu quisesse voltar a viver. Olha, os 100 dias que tive com Sensei Kimura, porque foram realmente mesmo muito transformadores. Porque na altura a internet era uma coisa que estava a começar. Eu só falava português uma vez cada 2 dias com os meus pais ao telefone. E, portanto, também me obrigou a minha língua inglesa a crescer. Obrigou-me a mim a crescer-me como pessoa, como indivíduo, como atleta, enfim, todos os níveis e mais alguns. E, portanto, tenho muitas saudades porque ele já morreu, infelizmente, e deixou mesmo muitas saudades. Agora, fazendo aqui um hacking à tua pergunta, também gostava de voltar àquela altura dos 9 anos de idade. Então. Chegar aos 9 anos de idade e dizer, olha, não te preocupes, dizer para o meu Ricardo, não te preocupes, porque a vida vai dar a volta. Okay? E muitas pessoas depois assim vão ficar a dizer que gostavam de estar a ser teus amigos nessa altura. Que bom. Sabes, agora podes fazer sem meditações, com certeza, com a criança interior a chegar lá. Ele sabe, ele já sabia na altura. Sim. Buscaste sempre aquela intuição, guiado. Sinto muito isso. E se o chapéu pudesse-te levar para a frente, onde é que tu te vês? Que é o futuro? Se pudesse levar para a frente... Qual é o futuro? Local ou... Como é que estás? O que é que vês? Como é que o mundo, tu, na tua fonte quiseres? Onde é que tu te imaginas? Não, eu vejo-me e imagino-me a ter um impacto muito forte no meio português, principalmente dos empreendedores, porque os empreendedores precisam de ajuda. É uma atividade muito solitária, tomam decisões todos os dias sozinhos, são eles que movimentam, muitas vezes, são eles que movimentam a economia. Se há empregos, é fruto dos empreendedores, é fruto do risco dos empreendedores. E, portanto, eu tenho uma missão que nos próximos 3 anos ajudar 5.000 diretamente. Uau. Já vamos em 2.000, portanto, boa, 5.000 diretamente. E aquilo que eu me vejo é realmente a ver os resultados deles, porque é que são os resultados deles que me alimentam, não são os meus resultados. Esses são consequência. E, portanto, é por aí que eu vejo. Olha, Ricardo, foi um prazer enorme ter-te aqui. Obrigada pelo serviço que tu prestas mesmo à humanidade, a nós aqui. Que bom que Portugal tem uma pessoa como tu que vai para o mundo, um cidadão do mundo também, mas que é português. E que, olha, fico muito feliz que a vida te tenha sorrido desta forma e que continue a sorrir. E que todos nós aprendamos aqui com a tua história. Obrigado. Obrigada pelo teu tempo. Obrigado. E desejo-te tudo de bom e que seja... Olha, que daqui a... Quantos anos? 3 anos, estavas a dizer? Já tenhas os 5.000 empreendedores e para a frente ainda muitos mais e que esse impactem as pessoas à volta deles e se tu fores a ver, no final vão ser milhares de pessoas. Portanto, obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.